Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre razão e proporção, que foi a nossa matéria do mês de setembro. A primeira ideia é para a gente retomar um pouco o que é a razão e o que é a proporção. A razão, matematicamente, a gente já sabe que quer dizer uma divisão entre dois números. Só que a gente tem uma nova forma de escrever isso, a gente escreve na forma de fração, lembram? Primeiro é o numerador, aqui, número que vai em cima da fração, e embaixo o denominador. Tá bom? Então todo número vai ser escrito dessa forma, quando a gente está falando de razão. Para isso a gente vai usar as ideias das frações. Então, por exemplo, se eu quiser falar o seguinte, ó, que tenha 30 pessoas numa festa, tá? Vou botar 30 pessoas aqui. E tem 12 meninos e 18 meninas. Bom, a razão vai ser a divisão entre duas medidas, a gente pode dizer assim, ou tem que estar relacionado a alguma grandeza. A gente também pode falar uma grandeza, tá? Porque pode ser o número de meninos, número de meninas, pode se referir a peso, a altura, a velocidade, tá? Tem várias aplicações a ideia de razão. E bem, o que é a razão então? A razão é a gente escrever então, o número numa forma, digamos assim, de uma divisão. Por exemplo, digamos que eu queira saber a razão entre o número, entre o número de meninos e meninas. Ou seja, eu vou montar uma razão entre os meninos, primeiramente, e depois as meninas, tá? Então, como é que vai ficar a razão? Por que eu estou falando isso na ordem? Não, primeiro os meninos, depois as meninas. É o seguinte, o número aqui em cima, primeiro a gente vai colocar 12, né? A razão entre o número de meninos e embaixo o número de meninas, tá? Essa é a razão entre o número de meninos e meninas. Tá, e se por acaso fosse ao contrário aqui, fosse a razão entre o número de meninas e meninos, tá? Só apaguei ali, mas a ideia é essa, tá? Só um pouquinho, deixa eu fazer mais, só deixa eu fazer direitinho aqui, pessoal, para não ficar muito feio aqui. Fica melhor de escrever. Entre o número de meninas e meninos. Se fosse ao contrário, a gente ia fazer o quê? Primeiro, então, as meninas, 18 e 12. Tá? Então, isso que quer dizer a razão. Quando a gente monta uma razão entre dois números ou duas grandezas, é isso que quer dizer a razão. Aí você deve estar pensando, tá, mas isso daqui não dá para ter muito uma ideia. Não tem muito uma aplicação, digamos. Não, mas tem sim, calma. Olha só. Vamos analisar essa primeira razão aqui, que é entre o número de meninos e o número de meninas. Né? Por exemplo, se a gente pegar e simplificar essa fração, o que isso quer dizer? Eu dividi ela em cima e embaixo pelo mesmo número. O que isso faz? Torna aqui para a gente a fração um pouquinho menor, digamos assim. E isso ajuda bastante a gente. Então, olha só. Vamos dividir tudo por 2. Né? Então, vai ficar o quê? A fração vai ficar 6. 2 vezes 6 é 12. E aqui vai ficar 9. Agora, aqui, com essa fração um pouquinho menor, eu posso dizer o seguinte, que a razão entre o número de meninas e meninos é 6 para 9 também. Quer dizer a mesma coisa. O que quer dizer, assim, efetivamente? Que a cada 9 meninas tem 6 meninos. Mas olha só, 9 e 6 também dá para a gente simplificar. 6 e 9, tá? Posso dividir ambos por 3. Né? Os dois números têm na tabuada do 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 3, 9. Ou seja, a razão agora ficou irredutível. Por que é irredutível? Não tem um número que divida nem o 2 e nem o 3 ao mesmo tempo.
Portanto, essa fração é irredutível. Quer dizer o seguinte, não tem como diminuir ela mais, tá? Até porque esses dois números são primos. Se vocês não lembram quem são os números primos, são aqueles números que só têm dois divisores. Ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Geralmente é esses que a gente vai usar. Tem mais, tá? Bom, então agora nessa fração aqui irredutível, olha que legal que ficou. Agora a gente já tem uma ideia. Por exemplo, nessa turma, digamos, a cada 3 meninas tem 2 meninos. Então entra 3 meninos, 2 meninos, tá? Então essa aqui é a ideia de razão. Ali no nosso material, fala de uma razão especial, tá? Entre duas grandezas diferentes, que é o que a gente chama de velocidade média. E a velocidade média é obtida de que maneira, está dizendo ali? Está dizendo que é a razão, ou seja, eu vou dividir duas grandezas. É a distância percorrida, pelo intervalo de tempo. Então aqui embaixo vai ser o tempo. Tá? Ou seja, é a divisão entre essas duas grandezas. Então, ó, posso dizer que a velocidade média é igual. Ó, vou botar até o igual com outra cor aqui para destacar. Ó, então a velocidade média é igual a razão, ou seja, a divisão entre a distância e o tempo. Aí tem um exemplo, diz o seguinte, ó, se um automóvel percorreu 230 km em 3 horas, qual foi a velocidade média? Ó, vou chamar aqui, ó, a velocidade média. Assim, a distância de D e o t de t, só para ficar mais fácil. Então diz ali que é 240 km, portanto, a distância, né? A distância é 240 km. E o tempo é 3 horas. Ora, como é que a gente vai calcular então? Ó, velocidade média é igual à distância, 240 km, por 3 horas. Vou botar só um H. Tá? Agora olha só, o km e o H aqui a gente não vamos se importar com eles. O 240 dividido por 3, ó, 3 vezes 8 é 24. Então quer dizer que é 80 por causa desse zero. Então vai ficar, ó, velocidade média igual a 80 quilômetros, ó, quilômetros por hora, né? Ó, de quilômetro dividido por hora. O 240 a gente dividiu por 3. E nem o quilômetro nem a hora a gente consegue dividir, por isso que a gente escreve quilômetro hora. Portanto, quilômetro por hora. Tá? Outra aplicação é o que a gente chama de densidade demográfica. Tá? E o que é a densidade demográfica? É a razão, né? Ou seja, eu dividi o valor, né, entre o número de habitantes dividido, né, pela área da região. Tá? Ou seja, digamos que eu tenho uma cidade aqui, ó, tá? E aí ela tem, eu calculo isso daqui e dá uma área, descobriu o valor de uma área. Se aqui tiver muita gente, por exemplo, ou pouca gente, ó, assim, ó, né? Ou seja, vai ter pouca gente para uma área grande, ou seja, vai ser a densidade pequena. E se tiver muita gente, por exemplo, imagina que essa cidade tem muitos prédios, então tem muita gente nessa cidade, né? Se tiver quanto mais prédio, mais gente vai ter. Então quer dizer que a densidade demográfica é maior. Portanto, a densidade demográfica vai ser sempre maior em grandes cidades, né? Geralmente, claro que depende da área da região, mas quanto mais prédio, geralmente maior a densidade demográfica.
Então diz ali o seguinte, ó, vamos chamar essa densidade de D, o número de habitantes de N e a área de A. Então eu tenho o seguinte, ó, que a densidade é quanto? Ó, densidade eu não sei, aí diz que o número de habitantes, no exemplo, tá? O número de habitantes é igual a 12.000 e que a medida de área é igual a 150 quilômetros quadrados, tá? Então, como que a gente vai calcular isso? Ó? A distância é igual ao número de habitantes, que é 12.000, dividido, né, a razão, entre 150. É claro que aqui é habitantes e aqui embaixo é quilômetro quadrado, tá? Fazendo essa divisão aqui, pessoal, a gente também vai encontrar os mesmos 80, tá? Ou seja, isso aqui vai dar 80. Eu vou botar até aqui embaixo aqui. Então aqui a densidade é igual a 80 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Beleza. Aí tem alguns exercícios ali, o 1 e o 2, que é só calcular as razões, tá? Bem simples. Então, se entendeu como é que faz uma razão, é simples de resolver esses exercícios aí. Tá bom? Eu vou fazer o 1 só a letra A, para dar uma dica de como faz e daí depois vai fazendo. Ó. Diz ali, considerando uma situação de uma turma com 15 meninos e 20 meninas, então, ó, 15 meninos e 20 meninas, está pedindo para calcular, ó, letra A razão entre o número de meninas e o total. Ora, o total aqui a gente não tem, a gente tem meninos e meninas, mas o total é só somar, né? Então tem 35 no total. Portanto, a razão entre o número de meninas e o total é o que? Razão, o número de meninas primeiro e o total embaixo. Tá? Só isso. Notem, pessoal, que na 3 pede para fazer a fração irredutível. O que é fração irredutível? Aqui a gente já encontrou a resposta. A fração irredutível é dividir em cima e embaixo por um número em que eu torne a fração cada vez menor. Por exemplo, esses dois números tem na tabuada do 5, é ou não é? 5 vezes 4, 20. E 5 vezes 7, 35. Então, simplifiquei, ficou aqui valendo... Opa, desculpa. Aqui ficou valendo 4 e 5 vezes 7, né, 35. Nota que não tem um número que divida nem o 4 e nem o 7 ao mesmo tempo. Então, essa fração é o que a gente chama de irredutível. Tá? Bom, dando continuidade no assunto, pessoal, vai aparecer, né, eu passei para vocês um texto em que fala sobre a obesidade e que é um problema sério de saúde. Então, aqui aparecem alguns dados, tá, pessoal? E uma leitura boa para vocês fazerem, porque daí eu coloquei o IMC. Por que isso? Porque daí o IMC eu já posso aplicar um pouco, né, nessa ideia que eu passei para vocês sobre a obesidade, tá? Então vocês fazem a leitura, viram ali que é um problema que afeta toda a humanidade agora, no nosso mundo moderno, digamos assim. Só que tem uma tabela que é dada pela OMS, né, a OMS também, que está em grande evidência durante agora a pandemia também, a gente ficou sabendo bastante sobre ela. E nessa tabela ela indica, né, isso daqui, claro que é só um índice a priori, digamos, é só de início, claro que a gente tem que ir numa nutricionista para ter certeza e tudo, mas é um bom parâmetro. Então, como é que a gente calcula isso? É o IMC, ou seja, é a medida de massa, que vocês podem entender como peso, tá? Claro que isso aqui depois em física vocês vão ver que o peso é diferente de massa, mas então eu vou chamar de massa, tá? Seria o peso de vocês. Mas o nome verdadeiro disso é massa, porque peso tem que considerar a gravidade. Ora, isso eu divido pelo quê? Pelo comprimento em metros, tá? Ao quadrado.
Ou seja, tem aquela tabela ali, né? Que é dado no nosso material, página 14. Então, por exemplo, imagina que uma pessoa tem 1,74 m e isso aqui é o comprimento da pessoa, né? Ó, tá em metros, 1,74 m. E a medida de massa, quando ela se pesa lá, digamos assim, tem 75 quilos. Ora, como é que eu vou calcular então o IMC? O IMC é a razão entre a massa, 75, dividido por 1,74 ao quadrado. Ora, agora eu vou precisar de uma calculadora aqui, para a gente poder calcular mais rápido. Então, 1,74 ao quadrado, isso vai dar 3,0276. Então vai ficar assim, 75 dividido por 3,0276. Agora eu faço 75 dividido por esse número que a gente acabou de encontrar e vai dar 24,77. Então a gente vai lá na tabela de informação nutricional e vê que está o que? Entre 18, entre 18,5 e 24,99 é peso normal, tá? Então, pronto. Aí, claro, tem uns exercícios ali, tá? Pra gente resolver. Eu vou resolver um aqui que, digamos, seja um pouco mais complicado. Vou resolver a número 2. Tá? Diz o seguinte, qual a medida de comprimento da altura, ou seja, que é o comprimento da pessoa, é o que quer saber. E ela tem o IMC igual a 21 e tem a massa igual a 63 quilos, tá? Então, olha só, para a gente calcular o IMC, é igual ao comprimento, a medida de massa, é a razão, entre o comprimento ao quadrado, tá? Nota o seguinte, o comprimento aqui, tá dividindo, então ele passa para o outro lado multiplicando, ficaria algo assim, C ao quadrado vezes o IMC igual a massa. Tá, agora olha só. O IMC aqui está multiplicando. Então ele vai passar para o outro lado dividindo. Aqui passou multiplicando, lá passou dividindo. Então ficou assim, que C ao quadrado, o comprimento ao quadrado, é igual a massa sobre o IMC. Agora é só a gente fazer isso. Vamos lá. O C a gente não tem, C ao quadrado. A massa vale 63. E o IMC igual a 21. Agora, dividindo 63 por 21, eu tenho que C ao quadrado é igual a 3. Bom, quando eu tenho o número ao quadrado, eu passo aqui, para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, isso daqui, C vai ser igual a raiz quadrada de 3, que é igual a 1,71 aproximadamente. Então, a pessoa tem mais ou menos 1,71 m. Tá bom? Aí vocês devem estar pensando, mas na hora eu não ia lembrar aqui de fazer isso daqui, por exemplo, com as letras. Vocês vão achar complicado, por exemplo, isso daqui que eu fiz. Tá? Mas aí vocês iam fazer a mesma coisa, Iam colocar na fórmula, essa daqui, né? Bom, essa fórmula aqui vocês já sabem, essa daqui está no material. Aí, o IMC é igual a 21, a medida de massa 63 e aqui embaixo, C ao quadrado, comprimento ao quadrado. Passo o comprimento para o outro lado, multiplicando, vai ficar 21 C ao quadrado igual a 63. O 21 tá
multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ficaria, ó, c ao quadrado igual a 63 dividido por 21. Notem que agora ficou igual ao que eu tinha feito ali, tá bom? Então, o jeito de resolver é o mesmo. Tá bom? Bom, os outros exercícios são bem parecidos, tá? Eu já vou deixar aqui as fórmulas, então, para vocês aqui já tudo... Ó, basicamente aqui já tem todas as fórmulas, ó. O IMC é massa sobre o comprimento ao quadrado. A massa é igual a... Aqui, ó. A massa é igual a comprimento ao quadrado vezes o IMC. E o C, né, é a raiz quadrada da massa sobre o IMC. Ó, isso aqui tudo dentro da raiz, tá? Então, basicamente, eu posso montar 3 fórmulas com essa mesma aqui, tá bom? Ou vocês apliquem tudo na mesma fórmula, né, tá? Que nem eu mostrei aqui, que também vai dar certo. Tá? Vou deixar os outros exercícios, se tiverem dúvidas, vocês podem tirar, tá bom? Vamos falar da proporção agora. Bom, para falar da proporção, pessoal, a ideia é quase aquela mesma que eu tinha falado para vocês. Digamos, quando eu tenho uma razão, por exemplo, 18 para 24, 18 sobre 24, digamos que é a razão entre o número de meninos, homens e mulheres, vamos botar assim, ó, homens e mulheres, tá? Opa, vou até botar aqui do lado a razão entre o número de homens e o número de mulheres, tá? Bom, a gente tem essa fração, ou seja, o que isso quer dizer pra gente? Que a cada 24 mulheres tem 18 homens. Aí é o seguinte, se a gente simplificar aqui, ó, por 2, por exemplo, eu vou ter que isso daqui é igual a 9 sobre 12. Ou seja, a cada 12 mulheres tem 9 homens. Nota aqui o seguinte, pessoal, isso daqui, ó, é a mesma coisa, né? A única diferença é que, digamos que daqui para lá, ó, foi dobrado o número, né? E de lá para cá foi tomada metade do número. Ou seja, essas razões, elas produzem o mesmo resultado, o mesmo número, tá? É a mesma ideia. Por exemplo, ó, se eu dividir aqui os 2 por 3, eu vou ter uma nova razão, que vai ser 3 quartos. Ou seja, a cada 4 mulheres tem 3 homens. E notem que essas razões são todas iguais, pessoal. Elas produzem o mesmo valor. Quando elas produzem o mesmo valor, a gente diz que elas são proporcionais. Tá? Quer ver uma outra ideia aqui, tendo um recurso visual, digamos assim? Ó, digamos que eu tenho uma pizza e divido ela ao meio. E eu como a metade. Ó. Tá? Bem, então eu comi, ó, a razão que eu comi é o seguinte, ó, 1 para 2, né? De 2 pedaços que eu dividi a fração, digamos assim, a fração, ó, de 2 pedaços que eu dividi a pizza, 1 eu comi. Agora olha só, digamos que eu tenho uma outra pizza aqui, a mesma pizza, só que agora eu dividi em 4 pedaços. Ó. E eu comi 2. Ou seja, ó, qual é a fração da pizza que eu comi? A razão, digamos assim, ó. De 4 pedaços, eu comi 2. Nota que a gente comeu o mesmo pedaço de pizza, tá? Certo? Eu comi o quê? Metade da pizza. É ou não é? Comi metade da pizza. Portanto, quando as razões... E outra coisa, olha só que legal aqui, ó. Essa fração eu divido por 2 aqui, divido por 2, e eu vou encontrar o quê, ó? 1/2. Portanto, eu vou encontrar aquela fração lá. E claro, se eu multiplicar por 2 também, ó, por 2 aqui e por 2 aqui, eu encontro aquela fração lá. Portanto, quando as razões elas produzem o mesmo número, quer dizer que essas razões são proporcionais. E aí eu escrevo assim, por exemplo, ó, 1/2 igual a 2 quartos, por exemplo. Essas razões são proporcionais, então posso dizer que aqui tem uma proporção.
Daí vocês podem estar pensando, tá, beleza, esses dois aqui é mais fácil a gente conseguir perceber, mas como é que eu posso saber sem fazer desenho, sem nada? O nome disso está lá na página 15 e diz que é a propriedade fundamental das proporções, tá? Diz o seguinte lá, ó, que se eu tenho duas razões, ó, uma razão A sobre B, e ela é proporcional a uma outra C sobre D, então, ó, imagina aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui é D, né? Ó, elas são proporcionais, pode ver, ó, 1/2 a gente sabe que é proporcional a 2/4. Mas como é que a gente vai saber só tendo os números? A regra, né, digamos assim, essa propriedade, diz o seguinte, ó, se eu multiplicar elas cruzado aqui, por exemplo, ó, isso daqui tem que ser igual, ó, A vezes D tem que ser igual a B vezes C. E nota que dá direitinho, ó. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. Então, ó, deram o mesmo número. Se dão o mesmo número, quer dizer que são proporcionais. Ou seja, eu consigo perceber se as razões são proporcionais somente utilizando essa ideia. Tá? Notem que aqui, ó, olhem essas duas aqui, ó, que eu tinha feito aqui. Claro que a gente sabe que é proporcional, mas se a gente não soubesse, se a gente quisesse saber, é só multiplicar, ó. 3 vezes 12, ou 12 vezes 13, 2 vezes 3, né? Desculpa, que vai dar 36, e 9 vezes 4, que é 36. Ó. Então, deu que 36 igual a 36. Pela propriedade, a gente já sabe que elas são proporcionais, tá? Mas por que isso vai nos ajudar? Vai nos ajudar a encontrar um número desconhecido, tá? Digamos o seguinte, ó, que em um copo de leite eu coloque 2 colheres de Nescau. Tá? Então, qual é a razão que eu vou montar para o copo de leite, né? Seria o seguinte, ó, 1/2. A cada um copo de leite, 2 colheres de Nescau. Tá. E se eu fizesse 2 copos de leite? Teria que ser 4 de Nescau, ou seja, eu vou dobrar. Notem que as razões, ó, são as mesmas. Portanto, isso daqui é proporcional. E agora vocês vão ver por que é legal essa ideia de a gente ter a proporção. Tá? Imagina o seguinte, que eu tenha um copo de leite e 2 colheres de Nescau. Aí eu vou fazer 20, tá? Eu vou fazer 20 copos de leite. Quantas colheres de Nescau eu vou ter que colocar? Vamos chamar isso de X. Faz de conta que eu não sei. Quantas colheres vai ter que ser? Como é que eu poderia fazer? Como eu sei que é proporcional, tem que ser proporcional, então vai ficar o seguinte, ó, 1/2 para um copo de leite e 2 colheres de Nescau. Isso tem que ser proporcional a 20 copos de leite e quantas de Nescau? Vamos botar X. Agora olha só, como é que a gente vai resolver? Pelaquela propriedade que a gente estudou, ó. Tem que multiplicar. Vai ficar 1 vezes X igual a 2 vezes 20. Então quer dizer que X, essa quantidade de colher de Nescau, é igual a 40, né? Claro que a gente já sabia, né? Porque aqui a gente multiplicou por 20, era só multiplicar por 20 aqui também. E aí 2 vezes 20, 40. Então aqui dá 40. Viram que legal? Dá pra gente aplicar em várias coisas isso daí. Bem legal, né? Claro que os exercícios eu coloquei não tanto com essa aplicação, mas para vocês tentarem fazer, tá? Tentarem aprender um pouco sobre isso daí. Ó, o exercício 12, por exemplo, tá assim, ó. 2 terços é proporcional a x sobre 9. Então, ó, como é que a gente pode fazer? Utilizando, né, a regra da proporção. Ó. 2 vezes 9 igual a 3 vezes x. Então, deu 18 igual a 3 vezes x. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 18 sobre 3 igual a 6. Então, o x vale 6. Né? Nota aqui, olha só. 3 vezes que número para dar 9? 3 vezes 3. Então, aqui em cima também tem que ser vezes 3. Porque tem que ser, por ser proporcional, foi multiplicado pelo mesmo número. Ó, 2 vezes 3, 6. Tá?
tá? Pode fazer assim também. Mas o legal é a gente tentar usar essa propriedade. Mas não importa o jeito que fazer, tá certo. Tá bom, pessoal? Então, era isso. Vou deixar assim e espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.